quando falamos de lugares sagrados. Nossa imaginação geralmente evoca imagens de catedrais majestosas, santuários antigos, grutas de peregrinação ou templos erguidos por mãos humanas ao longo dos séculos. Mas existe um lugar, ou mais precisamente, um estado espiritual que é profundamente sagrado pela ação direta da misericórdia divina: o purgatório. Esta doutrina, frequentemente mal compreendida e até ridicularizada no mundo moderno, é na verdade uma das verdades mais consoladoras da fé católica. O purgatório não é uma segunda chance após a morte para quem rejeitou a Deus. Não é um inferno temporário onde Deus castiga vingativamente. Não é uma invenção medieval para arrecadar dinheiro, como afirmam alguns críticos ignorantes da história. O purgatório é a antecâmara do céu. É o hospital espiritual de Deus, onde as almas que morreram em estado de graça, na amizade autêntica com Jesus Cristo, mas que ainda carregam as cicatrizes, imperfeições e apegos desordenados do pecado, são purificadas pelo fogo do amor divino. A Sagrada Escritura nos ensina uma verdade inescapável: nada de impuro entrará no céu. Deus é tão absolutamente santo, tão infinitamente puro, que a menor mancha de egoísmo, o menor resquício de orgulho ou apego desordenado seria insuportável em sua presença radiante. Não porque Deus seja intolerante, mas porque a própria luz divina expõe e consome toda a imperfeição, como o sol derrete a cera. Pense assim: imagine que você passou a vida inteira usando roupas sujas, acostumando-se gradualmente à sujeira. De repente, é convidado para um banquete no Palácio do Rei dos Reis. Você gostaria de entrar assim, imundo? Não, você mesmo desejaria ser lavado, purificado, preparado adequadamente para tal encontro glorioso. O purgatório é exatamente isso. É a prova de que Deus leva o pecado a sério, porque pecado desfigura a alma criada à sua imagem. Mas também é prova de que Deus leva seu amor infinitamente a sério. Ele não nos descarta por nossas imperfeições como produtos defeituosos. Ele nos limpa, nos cura, nos aperfeiçoa com a paciência de um Pai amoroso. Existe uma conexão mística, invisível, mas real, que atravessa a barreira aparente da morte. E essa conexão funciona nos dois sentidos. Nós podemos ajudar as almas do purgatório. Nossas orações, nossos sacrifícios, nossas esmolas oferecidas por elas. E principalmente a Santa Missa menos o sacrifício infinito de Cristo renovado sacramentalmente. Funcionam como um bálsamo poderoso que alivia seu tempo de purificação e acelera sua entrada na glória eterna. Cada Ave Maria que rezamos pelos mortos, cada terço oferecido por eles, cada missa celebrada em sua intenção, tem um valor incalculável. Santa Catarina de Gênova, que teve revelações extraordinárias sobre o purgatório, dizia que não existe na terra alegria comparável à alegria de uma alma no purgatório, exceto a alegria dos santos no céu, porque essas almas vivem em paz perfeita, submissas totalmente à vontade divina. Rezar pelos fiéis defuntos não é apenas uma prática devocional bonita, é um ato supremo de caridade, talvez a forma mais pura de amor desinteressado, porque essas almas não podem fazer nada por si mesmas, dependem totalmente de nossas orações e dos méritos de Cristo aplicados através da Igreja. E há um aspecto maravilhoso nisso. Quando rezamos por uma alma no purgatório e nossa oração contribui para a sua libertação, ganhamos um intercessor eternamente grato no céu. Essa alma, ao finalmente adentrar a glória beatífica,
jamais esquecerá quem a ajudou. Ela se tornará nossa advogada diante do trono de Deus, retribuindo multiplicado aquilo que fizemos por ela. Os santos sempre cultivaram profunda devoção às almas do purgatório. São Padre Pio Viais frequentemente e celebrava missas constantemente por elas. Santa Faustina dialogava com elas. São João Maria Vianney, o cura das, dizia que se rezássemos com mais fervor pelas almas do purgatório, teríamos muito mais auxílio espiritual em nossas vidas. O mundo invisível não está separado do nosso por um muro intransponível. Está conectado pelo amor de Cristo, que atravessa todas as barreiras, inclusive a da morte. A caridade não acaba quando o coração para de bater. Ela continua, flui, atravessa dimensões. Hoje, reserve um momento para rezar pelos seus falecidos, pelos seus avós, pais, amigos, conhecidos que já partiram. Ofereça uma Ave Maria, peça uma missa, faça uma obra de caridade em sua memória. Você estará exercendo uma das obras de misericórdia mais sublimes: ajudar quem não pode mais se ajudar. E lembre-se, um dia você também pode precisar dessas orações. O purgatório não é um lugar de terror, mas de esperança. É a última manifestação da misericórdia de Deus, antes da alegria eterna. Que essa misericórdia invisível nos console e nos motive a nunca esquecer nossos irmãos que aguardam a visão beatífica. São Paulo, o grande apóstolo das nações, escrevendo aos cristãos de Éfeso no primeiro século, nos deixou um alerta que ecoa com urgência através dos séculos. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Deixe essa verdade penetrar profundamente. Você está em guerra. Neste exato momento, enquanto ouve estas palavras, você está no meio de um campo de batalha espiritual. Se você acha que seu maior inimigo é seu chefe incompetente, seu vizinho barulhento, aquele político corrupto ou aquele parente difícil, você está completamente enganado sobre a natureza da realidade. O inimigo real é espiritual, invisível aos olhos da carne, mas terrivelmente real e ativo. E para uma guerra espiritual, armas humanas são patéticas, inúteis. Não se vence o demônio com dinheiro na carteira, com argumentos lógicos sofisticados, com diplomas universitários ou com força física de academia. Essas armas são para conflitos terrestres. Contra forças espirituais, são como tentar apagar um incêndio com gasolina. Por isso, o apóstolo Paulo, que conhecia por experiência própria os ataques demoníacos, nos ordena, não sugere e ordena, a vestir completamente a armadura de Deus. Esta não é uma metáfora poética vazia ou linguagem simbólica bonita para enfeitar sermões. É um equipamento vital, essencial para a própria sobrevivência da alma imortal. Paulo descreve cada peça dessa armadura com precisão militar. Primeiro, o cinturão da verdade. O cinturão era a peça que mantinha toda a armadura romana no lugar. A verdade é nossa fundação. O diabo é o pai da mentira, como Jesus declarou. Ele opera através de enganos, meias-verdades, distorções sutis. Somente uma vida de transparência radical, de honestidade brutal consigo mesmo e com Deus, nos protege contra suas artimanhas. Quantas pessoas caem porque vivem vidas duplas, porque mentem para si mesmas, porque constroem fachadas? Sem o cinturão da verdade, toda a armadura desaba. Depois vem a couraça da justiça. A couraça protegia o coração e os órgãos vitais do soldado. Spiritual Armament. Viver em estado de graça, ter a consciência limpa diante de Deus, é o que protege nosso coração espiritual. Quando estamos em pecado mortal, a couraça está rachada. O inimigo tem acesso direto ao coração. Por isso, a confissão regular não é opcional para quem quer sobreviver ao combate. É manutenção essencial da armadura. As sandálias do zelo pela paz. Os soldados romanos usavam sandálias cravadas que davam estabilidade em terreno irregular. Spiritualmente, precisamos estar firmemente plantados no Evangelho da paz. Não a paz falsa do mundo que evita conflitos por covardia, mas a paz verdadeira que vem de estar reconciliado com Deus e disposto a levar essa reconciliação aos outros. O capacete da salvação protege a cabeça, o centro do pensamento. Nossa mente é um campo de batalha feroz. Quantos são destruídos por pensamentos obsessivos, desespero paralisante, ansiedade torturante, dúvidas corrosivas? O capacete da salvação é a certeza
a esperança inabalável de que pertencemos a Cristo e nada pode nos arrancar de suas mãos. Essa convicção protege nossa mente das flechas psicológicas do inimigo. E acima de tudo, diz Paulo, tomem o escudo da fé, capaz de apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esses dardos são reais, invisíveis, mas letais. São as dúvidas repentinas que surgem durante a oração. Será que Deus realmente existe? São as tentações de impureza que explodem na mente vinda do nada. É a raiva injustificada que se inflama instantaneamente. É o desespero que cai sobre nós como uma cortina negra sem causa aparente. Sem o escudo da fé, uma fé viva, exercitada, não apenas teórica, menos somos alvejados facilmente. A fé funciona como aqueles escudos romanos embebidos em água que apagavam as flechas incendiárias inimigas. Nossa fé precisa estar embebida em oração constante para funcionar. E qual é nossa arma de ataque? Porque defesa sozinha não vence guerras. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus viva e eficaz. A Escritura Sagrada não é um livro de histórias antigas. É arma de guerra espiritual. Quando Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus encarnado, foi tentado pelo diabo no deserto após 40 dias de jejum, ele não entrou em discussões filosóficas com um tentador. Não argumentou, não debateu. Ele simplesmente desembainhou a espada. Está escrito, e citou as Escrituras com autoridade. O demônio fugiu. Se o próprio Jesus usou a palavra de Deus como arma contra Satanás, o que faz você pensar que pode vencê-lo sem ela? Ter versículos bíblicos não apenas memorizados na mente, mas gravados no coração, meditados, vividos, isso é desembainhar a espada contra as trevas. Quando a tentação vem, você responde, está escrito. Fugir do pecado como se foge da serpente. Quando o desespero aperta, você declara, está escrito. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando a dúvida sussurra, você proclama, está escrito. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Um cristão sem vida de oração consistente e sem conhecimento da Bíblia é um soldado que foi para o fronte de uma guerra mortal vestindo pijamas. É suicídio espiritual. É irresponsabilidade criminosa com a própria alma. A realidade é esta. Você não escolhe se entra ou não nessa guerra. Você já está nela pelo simples fato de estar vivo e ter uma alma imortal. A única escolha que você tem é se vai lutar equipado ou desarmado, se vai combater ou se vai ser massacrado. Revista-se de Cristo. Vista peça por peça essa armadura todos os dias através da oração, dos sacramentos, da palavra de Deus, da vida de graça. Faça disso sua rotina matinal espiritual. Então nenhuma força invisível, por mais poderosa que seja, poderá derrubá-lo. A vitória já foi conquistada por Cristo na cruz. Mas você precisa aplicar essa vitória em sua vida através das armas que Ele te deu. Soldado de Cristo, para a batalha. Muitos olham para o rosário e veem apenas um colar de contas, uma relíquia antiquada, uma repetição monótona de orações mecânicas. Algo para velhinhas piedosas na última fila da igreja. Mas os grandes santos, os exorcistas experientes, os guerreiros espirituais que estão na linha de frente do combate invisível, veem algo totalmente diferente. Eles veem uma arma de destruição em massa contra o reino das trevas. Eles veem uma espada flamejante que faz o inferno tremer. São Padre Pio de Pietrelcina, o estigmatizado que lutou corpo a corpo contra demônios que o atacavam fisicamente durante a noite. Chamava o terço simplesmente de minha arma. Ele não dizia minha devoção ou minha oração favorita. Não, ele dizia minha arma. Como um soldado se refere ao seu rifle, Padre Pio rezava dezenas de rosários por dia e aconselhava todos que o procuravam. Reze o rosário. É a arma mais poderosa contra o inimigo. O Padre Gabriele Amorti, que foi o exorcista chafese da Diocese de Roma por décadas e realizou mais de 60 mil exorcismos ao longo de sua vida, testemunhava algo extraordinário. Durante os rituais de exorcismo, quando confrontava os demônios em nome de Jesus Cristo, ele frequentemente perguntava a essas entidades malignas o que mais os atormentava. E repetidamente, através das vítimas possessas, os demônios confessavam com ódio. Cada Ave Maria é como uma marretada na nossa cabeça. Cada mistério do rosário meditado é um tormento insuportável. Por que essa oração aparentemente simples tem tanto poder no mundo invisível? Por que um conjunto de orações que até crianças podem decorar causa tanto terror nas legiões infernais? Porque o rosário é a oração dos humildes. E o diabo, sendo o rei supremo do orgulho,
o primeiro a dizer não servirei. Não suporta a humildade. A simples repetição das Ave-Marias, que o mundo moderno ridiculariza como vã repetição, é na verdade um ato radical de humildade. É reconhecer que precisamos pedir ajuda, que não somos autossuficientes, que dependemos da intercessão de Maria quando seguramos o terço entre os dedos e começamos a rezar. Não estamos sozinhos fazendo um exercício espiritual solitário. Estamos literalmente segurando a mão da Virgem Maria. Cada conta é como um degrau numa escada que nos conecta à Mãe de Deus. E ela, por sua vez, nos leva diretamente ao seu Filho. A tradição católica e os místicos nos ensinam algo impressionante. O inimigo teme Maria mais do que muitos anjos poderosos. Por quê? Porque ser derrotado por uma simples criatura humana, menos ainda que seja a Mãe de Deus, preservada do pecado original, cheia de graça, menos é a humilhação suprema para o orgulho satânico. Lúcifer, que quis ser igual a Deus, agora vê sua cabeça esmagada pelo calcanhar de uma mulher, cumprindo a profecia do Gênesis. Maria é a nova Eva, aquela que disse sim onde Eva disse não. E através desse sim, o Salvador entrou no mundo para destruir as obras do diabo. Mas atenção, o rosário não é um amuleto mágico. Não funciona como uma fórmula automática onde você recita palavras e pronto, está protegido, independentemente do seu coração. Não é magia, é oração viva, relacional, meditativa. O rosário é uma meditação profunda sobre a vida inteira de Jesus Cristo. Nos mistérios gozosos, contemplamos a encarnação do Verbo, o nascimento humilde em Belém, a infância escondida em Nazaré. Nos mistérios luminosos, caminhamos com Jesus em seu ministério público, vemos os milagres, ouvimos os ensinamentos. Nos mistérios dolorosos, subimos com Cristo o Calvário, experimentamos a agonia do Getsemane, a flagelação, a coroação de espinhos, carregamos a cruz. Nos mistérios gloriosos, ressuscitamos com Ele, ascendemos aos céus, recebemos o Espírito Santo em Pentecostes. Ao recitar o rosário com fé e atenção, não estamos apenas repetindo palavras, estamos tecendo a vida de Cristo para dentro da nossa própria vida. Estamos permitindo que os mistérios da salvação penetrem em nossa mente, nosso coração, nossa imaginação, nossa vontade. É escola de contemplação disfarçada, de oração simples. E há um efeito prático, palpável, na vida familiar. Quando o rosário é rezado regularmente numa casa, com fé genuína, algo muda na atmosfera espiritual daquele lar. É como se fosse criada uma barreira de fogo invisível ao redor da família. As tentações perdem força, as brigas diminuem, a paz se instala de forma inexplicável, o mal não encontra brecha fácil para entrar. Santa Madre Teresa de Calcutá dizia: a família que reza unida, permanece unida, e a oração familiar por excelência é o rosário. Nos lares onde se reza o terço diariamente, a presença de Maria é quase tangível, ela cumpre o que prometeu em Fátima. Meu imaculado coração será o seu refúgio. Esta é a beleza estonteante da fé católica. Um simples cordão de contas, que custa poucos centavos, que pode ser feito de madeira, plástico ou pedras preciosas, sem diferença de eficácia, que cabe no bolso, na bolsa, no carro, tem o poder sobrenatural de acorrentar dragões espirituais e abrir as portas do céu. É a sabedoria de Deus confundindo a sabedoria do mundo. Os intelectuais zombam, os materialistas ridicularizam, os protestantes criticam como vã repetição, mas no mundo invisível, onde se trava a verdadeira batalha, o rosário é terror para o inferno e alegria para o céu. Nossa Senhora prometeu em suas aparições que aqueles que rezam o rosário diariamente receberão graças extraordinárias, proteção especial na hora da morte e que nenhuma alma que tenha essa devoção se perderá. Você tem um terço, está no fundo da gaveta, esquecido? Tire-o, carregue-o consigo, não apenas como enfeite, mas como arma. Quando a tentação vier, segure-o. Quando o medo apertar, reze-o. Quando a família estiver em crise, reúna todos e rezem juntos.
O rosário não é relíquia do passado, é arma para o presente e garantia para o futuro. Soldado de Cristo, desembainhe sua espada, Nossa Senhora dos Batalhadores, rogai por nós.